Olá, boa tarde. Está no ar o Senado Agora. Perda de mandato por crimes contra a administração pública, fiscalização da Receita Federal mais rigorosa para políticos e novos tribunais regionais federais. Assuntos em pauta esta semana no Senado. O parlamentar condenado definitivamente pela Justiça por improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública perderá automaticamente o mandato. É o que determina a PEC 18, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votada nesta quarta-feira. Segundo o texto, cabe à mesa de cada casa legislativa declarar a perda do cargo de deputados federais e senadores. Na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto prevê a inclusão automática e obrigatória da declaração do imposto de renda de políticos com mandatos eletivos na chamada malha fina. É o regime de fiscalização mais rigoroso adotado pela Secretaria da Receita Federal. Os ocupantes de cargo público que tiverem o nome aprovado pelo Senado precisam comparecer à casa anualmente. A ideia é prestar contas sobre suas atividades. A matéria que trata do assunto deve ser votada nesta segunda-feira em plenário. Também na ordem do dia, um projeto que cria mais um Tribunal Regional Federal no país. Segundo a proposta, a sede é no Paraná. Só que uma PEC aprovada no início de junho pelo Congresso Nacional já determina a abertura de 4 novos TRFs, incluindo um em Curitiba. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, está na agenda conjunta da Câmara e do Senado. O prazo para deputados e senadores apresentarem emendas ao relatório preliminar termina nesta quinta-feira. A LDO estabelece regras para o governo seguir na elaboração do orçamento. Este ano surgiu a proposta do orçamento impositivo, que determina a execução obrigatória para o governo das emendas parlamentares. Em entrevista ao jornal Senado em Dia, o consultor José de Ribamar da Silva comentou o impacto do projeto se for aprovado. O orçamento impositivo aprovado numa comissão especial na Câmara dos Deputados e que obriga que as emendas parlamentares sejam executadas, pode trazer algum prejuízo para o governo na hora de colocar esse orçamento em prática? Mariana, do ponto de vista do governo, sim, obviamente que sim, porque hoje a parcela que o governo tem discricionariedade para executar, considerando todo o orçamento, é de em torno de 17%. Significa dizer que do orçamento impositivo, a parcela que será impositiva incidirá sobre esses 16%. Então, se o governo tem hoje 16% de discricionariedade, em passando o orçamento impositivo, ele passará a ter apenas 15%, porque o outro 1%, que é o que está sendo destacado para o orçamento impositivo, passará a ser despesa obrigatória. O orçamento impositivo está na ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados desta terça-feira. O Congresso Nacional realizou hoje uma sessão especial para celebrar os 25 anos de fundação da União Brasileira de Mulheres. Criada em 1988, a UBM defende não apenas os direitos femininos, mas, como a própria instituição ressalta, os interesses de afrodescendentes, trabalhadores rurais, homossexuais, idosos e indígenas. A homenagem foi uma iniciativa da senadora Vanessa Graziotin, que é procuradora especial da mulher no Senado, e da deputada Jo Moraes, coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados. O plenário foi tomado por mulheres vindas de 11 estados. Elas representam a entidade que surgiu em 1988 como consequência da articulação feminina na Assembleia Nacional Constituinte. Ao longo de 25 anos de existência, a União Brasileira de Mulheres participou da luta por várias conquistas. Obteve-se, nesses 25 anos, o direito ao planejamento familiar como livre decisão, a cota mínima de 30% por sexo nas candidaturas para eleições proporcionais. Ainda é pouco, queremos 50%. Uma Secretaria de Política para Mulheres. O aprofundamento da democracia com a realização de conferências temáticas nacionais. A senadora Vanessa Graziotin comemorou os avanços na busca da igualdade entre homens e mulheres, mas ressaltou que a participação política feminina ainda é muito pequena. No Senado, apenas 10% dos parlamentares são mulheres. Na Câmara, menos de 9% são deputadas. Uma das menores representações do continente. Ter 8%, 9% em média de presença das mulheres no parlamento, nos parlamentos, não é normal. Não é natural. Num país que mais de 50% dos eleitores são mulheres.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, lembrou que o parlamento tem aprovado leis que respondem à luta por igualdade. Ele citou como exemplos a obrigatoriedade do atendimento pelo SUS das vítimas de violência sexual e a consolidação dos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Devemos sempre discutir a participação da mulher em todos os aspectos da nossa vida. Temos que avançar, propor medidas até que não existam mais diferenças, até que todos sejamos de fato iguais, sem distinções. Aguarda a votação no plenário do Senado a PEC do trabalho escravo, que determina a expropriação de propriedades em que trabalhadores forem flagrados em condições desumanas. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, deverá criar uma comissão mista especial para regulamentar a matéria. Dados do Ministério do Trabalho mostram que nos últimos 18 anos, mais de 45 mil pessoas foram resgatadas por estarem trabalhando em condições equivalentes a de escravos. Apesar das fiscalizações frequentes, estimativas apontam que hoje, cerca de 20 mil trabalhadores ainda se encontram nessa situação no Brasil. Você aproveita da pobreza, da miséria, né? Você aproveita aí de trabalhadores migrantes que vêm em busca de um sonho, porque lá na sua origem a situação tá terrível, é muito difícil. Então, há um aproveitamento dessa condição de vulnerabilidade para explorar as pessoas. A proposta de emenda constitucional aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça pretende ajudar a combater essa prática. A PEC permite a expropriação de terras urbanas ou rurais, onde for constatada a existência de trabalhadores em regime de escravidão. O texto prevê que, nesses casos, as terras sejam destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. É uma mensagem tanto para fora, para o mundo, quanto para dentro, para a nossa sociedade, de que o Brasil, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira não tolera a existência de trabalho escravo. Mas antes de ir a plenário, a PEC do trabalho escravo precisa ser regulamentada por uma comissão mista especial. Foi o acordo feito para que a matéria fosse aprovada pela CCJ. Alguns senadores argumentam que antes de votar, é preciso estabelecer uma definição clara para esse tipo de crime. Duas leis precisam para que a PEC seja aplicada. A primeira é uma lei que defina com clareza, para efeito da emenda constitucional, o que é trabalho escravo, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Em segundo lugar, precisamos de uma lei que discipline o processo judicial da expropriação da propriedade urbana e rural onde for encontrado trabalho escravo. Dependendo do fiscal que vai à sua propriedade, ele enquadra o produtor, muitas vezes, senador Pedro Simão, até porque a NR31 diz que a porta tem que abrir para fora do alojamento e a porta abre para dentro do alojamento. E ele descreve como uma falta grave e te enquadra como trabalho análogo escravo. Em cima dessa questão do trabalho escravo, se comete muita subjetividade. O detalhamento de trabalho escravo é algo existente não só na legislação infraconstitucional, como nas convenções internacionais de direitos humanos, nas convenções da Organização das Nações Unidas. Há um interesse, obviamente, dos setores mais identificados com o agronegócio em postergar a apreciação dessa proposta de emenda constitucional. Eu espero que isto seja célere e o quanto antes nós possamos ter essa proposta de emenda constitucional que é fundamental para o nosso ordenamento jurídico. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, também concorda que não há necessidade de se criar um novo conceito para trabalho escravo. Não há que se falar em insegurança jurídica, não há que se falar em ausência de definições. Muito pelo contrário. O Brasil, repito, tem sido exemplo para vários países do mundo. Para que não haja nenhuma dúvida, a regulamentação ela tem que ser a mais clara possível, para que as interpretações sejam iguais, independente de qual profissional que vai
fazer a fiscalização na propriedade. E a gente espera que no processo de construção da regulamentação nós não tenhamos nenhum prejuízo com relação à eficácia desse projeto de emenda constitucional. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.